purificação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. A você que nos assiste neste momento, que a paz do Senhor também esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero, nesta oportunidade, trazer a você uma palavra de Deus. Eu tenho certeza que ela vai trazer conforto ao seu coração. Seja você praticante do Evangelho ou não, tenha você religião ou não, ou mesmo que você não professe nenhuma. O importante é que você pare um pouco o que você está fazendo e dê atenção ao que Deus tem para falar ao seu coração. Eu gostaria de meditar em alguns versículos da palavra de Deus que se encontram no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 7, dos versículos 11 ao 16. Esse texto fala a respeito de uma viúva que agora perde o seu filho, mas é surpreendentemente tocada pelo Senhor e tem a sua vida transformada. Se você puder, acompanhe comigo essa leitura. O Evangelho escrito por Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, diz assim: E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chore. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se,
e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Algumas pessoas passam por dificuldades na vida, mas parece que algumas passam por mais, ou por dificuldades que vêm ao mesmo tempo. Parece que quando os problemas resolvem se apoderar de uma pessoa, eles resolvem vir todos ao mesmo tempo. O exemplo bíblico mais notório disso é o caso de Jó, que em poucos dias perdeu seus bens materiais, seus filhos e a sua saúde. Essa mulher tinha acabado de ficar viúva. Analisando o contexto dos dias dessa mulher, ficar viúva era quase uma sentença de miséria. Até por isso, Deus estabeleceu que o seu povo cuidasse dessas pessoas. Havia até decretos para que essas pessoas fossem amparadas pelos governantes. O Novo Testamento também diz que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Essa mulher já estava carregada de preocupações por ter perdido o seu esposo. E agora também perdia o seu filho, que muitos já pregaram, dizendo que era nele que ela agora se amparava. E talvez fosse mesmo. Talvez fosse nesse filho que ela agora depositava as suas esperanças. Agora ele já não existe mais. Mas o que eu quero chamar a atenção é que talvez essas preocupações que essa mulher tinha, por ter ficado viúva e agora por ter perdido seu filho, que poderia ser aquele que ia cuidar dela, talvez não fossem as maiores preocupações dessa mulher. Porque, na verdade, o que ela perdeu não foram coisas. As coisas podem ser recuperadas. Podemos lutar para conseguir elas. A falta delas causa-nos preocupação, sim, com certeza. Mas essa mulher tinha acabado de perder o seu marido, o seu companheiro de vida, a pessoa que ela amava, que cuidava dela, já não estava mais com ela. Agora ela também perde o seu filho. Então eu acredito que a dor e o sofrimento causada pela morte dessas duas pessoas, a quem ela amava muito, doía muito mais em seu coração do que as preocupações resultantes da falta deles. Talvez, meu querido, minha querida ouvinte da palavra do Senhor, situações têm preocupado a sua mente, a sua cabeça, o seu coração. Os problemas têm ocupado todo o seu pensamento. Mas o que mais faz falta é quando parte de nós se vai. A perda dessas duas pessoas, e mais especificamente desse filho, estava ocupando tanto a mente, a preocupação, causando preocupação a esta mulher, que ela estava apenas fazendo o que todo mundo faz nessa situação, levando o seu filho para ser enterrado e chorando a morte dele. Mas o que me chama a atenção, meu querido ouvinte da palavra de Deus, é que enquanto uma grande multidão
Essa mulher deveria ser muito querida na sua cidade, porque todos estavam chorando com ela a perda do seu filho e acompanhavam ela até o sepulcro. Porém, sem que ela percebesse, sem que ninguém se desse conta, uma outra multidão se aproximava daquela cidade. Aparentemente, mais uma multidão, um grupo de pessoas, mas no meio daquela multidão tinha alguém que até então não era percebido também. Estava passando despercebido no meio daquela multidão. Mas no meio daquela multidão que vinha ao encontro da multidão fúnebre, estava Jesus, que ao se deparar com aquela situação, olhou para aquela mulher e pôde discernir o sentimento do seu coração, a dor da perda, e moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: não toque. Existem algumas coisas que aparentemente não podem ser ditas em determinadas situações. Pode ter soado aos ouvidos daquelas multidões um sentimento de admiração por Jesus ter dito a uma mãe que perde o seu filho: não chore. Alguém pode ter dito: que insensibilidade deste homem. Como dizer para uma mãe que perde o seu filho: não chore? Mas a Bíblia diz que conosco está o Consolador. Jesus estava consolando o coração daquela mulher, porque ele sabia o que ia acontecer instantes depois. Depois de dizer para aquela mulher: não chore, ele toca um esquife onde estava o filho dela. As pessoas pararam para ver o que ia acontecer. Por que ele está tocando o esquife? Então param para ver o que ia acontecer. E Jesus fala para o defunto: levanta-te. Ora, isso é alguma coisa sobrenatural. Ninguém fala a um defunto: levanta, a não ser que esse alguém seja o Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, aquele que tem o controle sobre a vida das pessoas, aquele que pode ressuscitar o que já morreu, aquele que pode transformar as situações mais adversas. Só ele pode dizer a um defunto: levanta. Então, meu querido ouvinte da palavra do Senhor, é ele que fala com você neste momento. Se ele pode dizer a um defunto: levanta, e ele se levantar, ele pode dizer a você também: não chore, não se preocupe, não perca a paciência e nem a fé em mim, porque eu estou com você, eu estou do seu lado, para mudar a sua situação, para transformar a sua vida, se necessário for, para trazer de volta à vida o que já morreu. Aquele jovem defunto se levanta ao ouvir a voz do Senhor. E não apenas se levanta, mas começa a falar. E Jesus entrega aquele jovem que há poucos instantes atrás estava morto, vivo, à sua mãe. Quando a multidão percebeu o que tinha acontecido, um grande temor se apodera do coração de todos. Infelizmente,
mesmo diante das tantas evidências dos milagres de Jesus, já não causam mais temor no coração de muitos. As pessoas já não se deixam mais comover com essas coisas, já não causam mais admiração, mas o Senhor Jesus ainda está a operar milagres nas nossas vidas. As pessoas também já não glorificam mais a Deus pelos seus feitos. Muitos já não atribuem nem a Deus essas coisas. Mas o Senhor, Criador do céu e da terra, na pessoa bendita de Jesus, ainda continua operando milagres. Ainda continua mudando situações essas que muitos já se deram por vencidos, já entregaram os pontos, já desistiram por achar que não dá para continuar. A única coisa a ser feita agora é sepultar o defunto. Quantos estão a sepultar os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, porque já desistiram de continuar, já não perseveram mais, e estão a sepultar os seus planos, porque consideram que é a única coisa a ser feita. Mas preste atenção, meu querido ouvinte da palavra do Senhor. Deus está do seu lado. Aquela mulher nem percebeu que Jesus chegou perto dela, até que ele toca o esquife. Muitas pessoas só percebem quando Jesus chega, depois que é tocado. Precisam receber um toque de Jesus. Precisam receber alguma evidência de que Jesus está lá. Preste atenção, meu querido ouvinte da palavra do Senhor. O Senhor Jesus está aí do seu lado. Os problemas que nós passamos, pelos quais nós passamos, tira a nossa capacidade de enxergar além. A Bíblia conta uma história de mais uma mulher, chamada Agar, que tinha sido despedida pelo seu senhor Abraão, que a despedira com o seu filho, e o mantimento que ele tinha dado para ela atravessar o deserto não foi suficiente para que ela pudesse chegar ao outro lado. A água acabou antes, a comida acabou antes, e ela se viu no meio do deserto sem nada. Seu filho já estava quase a morrer. A única coisa que passou pela sua cabeça foi deixar o menino em algum lugar, se afastar deles para que não ouvisse o seu choro enquanto ele morria. E ela disse: eu não quero ouvir o choro do meu filho morrendo. Até que de repente alguém fala com ela. O Senhor fala com ela e diz: que tens, Agar? Por que você está assim? Olhe do seu lado, tem uma fonte de água para você e para o seu filho. Você não está ouvindo o choro do menino, mas eu estou. E apareci para mudar a sua história. Aquele menino não morreu. Ela levou o seu menino até os seus parentes. E lá ele cresceu e prosperou. Mas enquanto ele estava para morrer, ela não viu que do lado dela tinha uma fonte de água para matar a sua sede. Os problemas fazem isso com a gente. Eles tiram a nossa capacidade de enxergar além do que os olhos podem ver. O Senhor fala ao seu coração.
Não sepulte os seus sonhos. Não desista dos seus planos. Não entregue os pontos. Se for necessário, ele muda a situação. Ele abre a porta onde não tem porta. Ele cura o enfermo. Ele tira do leito o que já está condenado à morte. E se necessário for, ele traz de volta a vida. Ele disse para Marta, irmã de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Por isso, meu querido, não é hora de entregar os pontos. Minha querida, não é hora de desistir. De desistir do seu esposo, dos seus filhos, da salvação e libertação deles. Não é hora de parar. Talvez você diga, eu não sei até quando esses problemas vão continuar. Acho melhor eu parar por aqui. O Senhor fala para você, não. Não pare, não desista, continue. Porque o que está para vir é melhor, maior, mais abrangente do que você está passando agora. O Senhor ainda tem planos para você. Se o Senhor não desistiu de você, por que você vai desistir? Se o Senhor ainda tem grandes planos para a sua vida, por que você abriu mão dos seus? O Senhor fala ao seu coração. As suas orações ainda estão na minha memória. Eu ainda tenho todas elas guardadas. Os seus pedidos que você fez a mim, eu não desisti de respondê-los. O Senhor fala ao seu coração. Não sepulte os seus sonhos. Não desista. Não pare, continue. Porque dias melhores virá sobre a sua vida. Diz a Bíblia que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Por isso o Senhor tem grandes planos para a sua vida. O personagem Jó que eu citei no início da minha fala, em poucos dias perdeu seus bens, seus filhos e a sua saúde. Mas a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, não só restituindo o que ele já tinha, mas dando muito mais, e ainda dando muitos anos de vida para que ele pudesse desfrutar das bênçãos do Senhor. O Senhor ainda tem bênçãos para a sua vida. O Senhor ainda tem milagres para a sua vida. E quando terminar os seus dias, os nossos dias nessa terra, o Senhor tem uma eternidade de glória, paz, prazeres e sossego para a sua vida. Por isso, continue crendo na palavra do Senhor. Continue crendo no Senhor. Continue depositando a sua confiança nele. E com certeza, dias melhores virão sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Neste momento, eu encerro as minhas palavras e passo a oportunidade ao nosso pastor Gesiel, pastor da nossa igreja. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por esta oportunidade rica que temos de mais uma vez podermos transmitir a vocês esta live. Acabamos de ouvir uma palavra poderosa, uma instrumentalidade do nosso diácono Ari. Eu gostaria de deixar um versículo aos irmãos, no Salmos 57, a partir do versículo 1,
que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Graças a Deus, irmãos, já está passando as calamidades. Eu quero dizer aos irmãos que a partir do dia 10, domingo próximo que vem, os nossos cultos voltarão ao normal, mas com uma restrição, né? Nós só estaremos funcionando com 30% do nosso templo. Nós estaremos colocando algumas flâmulas nos bancos, né, para intercalar, para não ter pessoas sentadas, juntas. E os irmãos terão que compreender que nada de abraços, nada de aperto de mão, nada de beijos, né? E por determinação da justiça, todos terão que vir de máscara para a igreja. Principalmente os obreiros, né, que vão manusear microfone. Então tem que estar vindo de luva, né? Vai ser obrigatório os obreiros estarem de luva. Teremos álcool em gel na porta da igreja. Você entra, passa álcool em gel na tua mão, na saída também passa álcool em gel. E quando o templo chegar à tua totalidade, nós não poderemos mais receber os irmãos. Não fique triste se você chegar no culto e já estiver cheio e você ter que voltar para a tua casa. Não fique na porta da igreja, não poderemos aglomerar pessoas, não poderemos ter aglomerações. Então eu peço que os irmãos nos compreendam, por favor, em breve isso vai passar e nós estaremos juntos com a nossa totalidade. Crianças, irmãos, não poderão acessar o templo, tá? Fique com as crianças em casa, principalmente bebês, né? Idosos a partir de 60 anos, que é o grupo de risco também. Irmãos, não poderão acessar o templo, terão que ficar em casa. Mas nós estaremos transmitindo todos os cultos, irmãos, pelo nosso link. Você pode assistir da tua casa, tá? Então eu quero pedir essa compreensão dos amados irmãos. Que Deus abençoe cada um. Muito obrigado por nos ouvir. E até breve, até domingo que vem, se Deus assim nos permitir, nós estaremos no nosso primeiro culto, no mesmo horário, a partir das 18 horas com oração e 18h30 com louvor, adorando e bendizendo ao nome sacrossanto, memoriável, imutável do nosso Deus. Deus abençoe, meus amados irmãos. Faça assim com a tua mão para você receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor permaneça com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe.